Bem-vindos ao Comporta na Tela, onde o cinema e o comportamento se encontram para revelar as conexões profundas que existem entre as histórias que assistimos e as vidas que vivemos. Eu sou Joane, jornalista apaixonada por séries e filmes, e aqui vamos explorar juntos como as produções cinematográficas vão além do entretenimento, influenciando e refletindo aspectos do nosso cotidiano. Cada episódio vamos mergulhar em conversas instigantes que questionam, analisam e revelam o poder do cinema em moldar e espelhar o comportamento humano. Prepare-se para ver as telas que você ama sob uma nova perspectiva. Oi, gente, e aí, tudo bem? Mais um episódio do Comporta na Tela. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre uma série que eu assisti ano passado e que eu gostei muito. E já queria falar sobre ela há um tempo e finalmente chegou esse momento. Eu tô falando sobre Nobody Wants This, da Netflix. É uma série que estreou ano passado. Ela é protagonizada pela Kristen Bell e pelo Adrien Brody. Eu acho que muita gente assistiu, ela foi super sucesso na Netflix. Já tá renovada para uma segunda temporada, que inclusive chega esse ano. Eu não sei se já tem datas, eu acho que tem. Se tiver, eu coloco aqui na descrição do episódio. Mas eu quero falar um pouco sobre a série e numa perspectiva de algo que eu já comentei em alguns episódios aqui, um ou outro. Mas esse vai ser mais específico sobre isso mesmo. A série, ela conta uma história que poderia ser só um romance, mas que escancara algo muito real, que é como a gente complica aquilo que pode ser simples, como, por exemplo, o amor. Sem muitos spoilers, né? Eu sempre gosto de contextualizar. Nobody Wants This, ou Ninguém Quer, mostra dois personagens que se gostam, se conectam, se encontram, mas ao invés de viverem isso de forma leve, passam por uma montanha-russa de inseguranças, silêncios e joguinhos emocionais. E aí vem a pergunta: por que é que a gente tem tanta dificuldade de simplesmente se entregar? Bom, a ideia desse episódio é justamente falar sobre essa dificuldade que existe nos relacionamentos, principalmente no início deles, quando você se conecta com alguma pessoa de alguma forma, conhece alguém de alguma forma, mas por conta de muitas regras que algumas pessoas falam e repetem, né, para cada um, assim, no meio da internet ou no convívio social mesmo, você termina ficando com o pé atrás do que fazer naquele momento. Porque parece que hoje em dia virou quase uma estratégia não demonstrar mais o que você sente, sabe? Não responder, não se deixar disponível, sabe? Parece muito que tem uma regra, um roteiro para se seguir. Ah, se você conheceu fulano e fulano lhe seguiu na rede social e curtiu não sei quantas fotos, nem não sei o que, puxou um assunto, mas você não pode responder logo de cara, tem que dar uma de difícil, não pode dizer que tá muito disponível, mas também não pode ficar totalmente sem dizer que quer alguma coisa, porque senão não acontece, sabe? Tipo essas regrinhas e essas coisinhas assim, colocando empecilho onde não deveria ter. Logo no início da série, a Joanne, minha xará, ela, depois que conhece o Noah, ela fica muito afim dele, mas ela tem alguns padrões que ela já repete há muito tempo nesse sentido de relacionamento. Inclusive, ela tem um podcast com a irmã, né, que fala muito sobre isso. Se você assistiu a série, mas vou deixar aqui pra quem não assistiu. E aí ela sempre comenta assim nos episódios do podcast que ela tem com a irmã dela sobre os caras que ela já saiu e como deu errado e como o cara era assim ou era assado. E a partir de quando ela conhece o Noah, existe ali uma conexão muito forte, mas ela ainda tá um pouco presa nesses padrões de que ela já seguia em outros relacionamentos. Só que o Noah é totalmente diferente, sabe? Eu fico pensando que se em um dado momento você não se permite realmente se jogar naquele momento, naquela pessoa, naquela situação, você pode perder uma oportunidade muito grande, né? E aqui a gente tá falando de relacionamento, mas também se aplica para outras coisas. Na série fica claro quando a gente para de seguir o que a gente sente e começa a seguir regras não ditas, o que podia florescer, na verdade, murcha. Porque logo nos primeiros episódios existe uma grande conexão entre eles, mas ela fica realmente um pouco insegura sobre como proceder, o que fazer, e termina meio tendo um ruído ali entre eles, sabe? Até finalmente, assim, eles conseguirem falar, e principalmente a Joanne conseguir falar o que sente, o que ela espera naquela relação, mesmo no início dela, é onde as coisas começam a mudar um pouco. E ela começa a se permitir a enxergar esse relacionamento, né, esse momento com essa outra pessoa, né, com o Noah,
de forma diferente, não pensando que vai ser igual aos outros, sabe? E é muito interessante porque você precisa sair da sua zona de conforto. Esse sentido da série, né, entre o relacionamento da Joanne e o Noah, se ela não se permitisse testar fazer diferente, ela ia repetir os mesmos padrões e seria mais um relacionamento que não deu certo. E quando não dá certo é ok também, sempre existe um momento para cada coisa na vida. Mas aqui na série a gente entende que eles são o casal, né? Um para o outro, vamos dizer assim. E ela perderia essa pessoa se ela não deixasse esses sentimentos e essas ideias ultrapassadas, ou essas ideias antigas que já não fazem sentido para esse momento da vida e específico desse momento dela com essa pessoa que é o Noah. Sabe o que é doido? Eu já queria fazer um episódio sobre essa série há um tempo. E aí ela estava anotada lá na minha lista de ideias para um possível episódio. Teve um dia que eu estava escutando uma música, inclusive eu já tinha escutado ela antes, né? Porque eu estava viciada no álbum novo. E eu tava escutando essa música. E aí eu fiquei, nossa, essa música também dá pano pra manga pra um episódio, pra linkar com alguma outra coisa, pra ser só essa música, a ideia assim de um episódio. E ela está aqui. E eu tô falando da música da dupla Ana Vitória. O nome da música é Teu Coração no Chão. Ela tá no novo álbum delas, que já faz um tempo que lançou, mas é o álbum mais recente. E a letra da música começa assim: Você me mostrou que o amor pode ser fácil e eu desconfiei. Nunca tinha visto a paz tão perto do meu nariz. Eu pensei que para ser feliz o chão precisava tremer e a realidade parecer mentira. Que coisa boba, encontrei nas besteiras da rotina a maior beleza. E aí quando eu escutei a música de novo e pensei que isso se encaixaria principalmente nesse sentido de um relacionamento onde você deixa as coisas serem leves, eu lembrei de Nobody Wants This e eu fiz, vai dar certo o episódio sobre essa série e vou linkar com a música da Ana Vitória. E eu acho que é justamente isso, assim. Às vezes a gente acha que para conseguir as coisas ou para ter algo, um relacionamento ou qualquer outra coisa que seja, tudo precisa ser extremamente difícil. E não é assim. Eu sei, né, nós sabemos que as coisas na vida não vão ser fáceis, que a gente precisa lutar, batalhar para conquistar nossos objetivos, nossos sonhos, mas eu fico pensando que no sentido de relacionamento não precisa ser tão difícil, né? Não estou dizendo que não vai ter momentos difíceis e batalhas que você vai enfrentar em um relacionamento. Não é isso, porque qualquer aspecto da vida você vai enfrentar dificuldades. Mas eu penso que para um início de relacionamento ser tudo tão difícil, principalmente coisas que poderiam ser facilitadas, ser fáceis, ser leves, é de se desconfiar. E pior que a gente tá tão acostumado a ser assim, que na verdade a gente desconfia quando é tudo muito leve ou tudo muito fácil. É óbvio que a gente precisa estar atento às duas questões, de quando é tudo muito difícil ou de quando é tudo muito fácil. É importante encontrar um equilíbrio e é muito difícil encontrar um equilíbrio, mas a letra da música e pensando na série, eu fiquei assim, às vezes a gente dificulta algo que não precisava ser dificultado. Se você tá sentindo algo por uma pessoa, por que você não demonstra? Não quer dizer que você vai sufocar a pessoa com imensas declarações e sentimentos. O que tá tudo bem se for o jeito da pessoa, ela gostar disso e tal. Mas eu penso que às vezes a gente pode facilitar mesmo de estar disponível, de responder, de demonstrar interesse, de querer realmente se conectar, conhecer aquela pessoa pra ver no que vai dar. Não ficar se fazendo de difícil em todos os aspectos. Pra responder é difícil, pra marcar um date é difícil, pra fazer qualquer coisa é difícil, sabe? A pessoa tenta puxar de você algum assunto pra conversar e você, sei lá, fica na defensiva. Então, às vezes a gente realmente complica o que não precisa ser complicado. E essa música é tão linda, gente, porque, tipo, é realmente isso, sabe? Alguém chegou pra ela, né? Alguém chegou pra Joanne e mostrou que não precisava ser tão difícil, que poderia ser leve, que ela poderia falar o que sentia, que isso não ia ser vergonhoso e que ele não ia achar bobo, né? Tem uma cena muito específica na série que é linda, que ela vai querer dizer pra ele sobre estar gostando dele, mas tem medo de partir o coração, né? Dele quebrar o coração dela. E ela se vira de costas pra falar, porque ela ficou meio que com vergonha, e ela fala de costas, depois eles se olham assim, e é tão bonito você
permitir ser vulnerável, sabe? Se abrir de verdade para aquela pessoa, falar o que você sente. E isso eu acho que é o que conecta ainda mais, é você conseguir ser sincero, conseguir se abrir com aquela pessoa, pensando que se você vai se relacionar com ela, você vai compartilhar tantos momentos muito alegres como momentos muito difíceis. Você precisa ter uma intimidade para falar com aquela pessoa, ter um colo, né? Ter alguém que você confie, que vai lhe dar abraço e conforto, sabe? Que vai lhe entender, lhe ajudar do jeito dele, assim, com as suas dificuldades ou com o que você estiver passando, com as suas inseguranças. E você também poder fazer isso pelo outro, sabe? E olha, sabe, tipo, o mundo de hoje, né? Os relacionamentos de hoje, eu sinto que coragem é conseguir amar com verdade. Você verdadeiramente ser fiel naquilo que você sente, você não fingir, né? Você não mentir assim, porque às vezes você vai estar só se prejudicando mesmo se você gosta daquela pessoa e você não tem coragem ou você não sabe como falar e terminar perdendo aquela pessoa. E às vezes a pessoa tá super disponível para lhe escutar, pra querer saber, né, para estar ali aberto para aquele momento e você simplesmente se fecha, sabe? Amar sem joguinhos, sem essa coisa de, ai, vamos fazer esse jogo da conquista, quem quer mais, quem quer menos, quem tem mais interesse, quem tem menos. Não é sinônimo de um amor sem conflitos, sabe? Mas é escolher não criar obstáculos, sabe? Tipo, onde não precisa existir. Para que você fazer algo se tornar difícil, que já é difícil, porque não é fácil realmente se relacionar com alguém. Não é fácil você, às vezes, abrir mão daquilo que você gosta pelo outro, de você escutar e tentar dar um conselho quando às vezes você não sabe o que falar, de você realmente ser aberto para escutar quando o outro vai lhe dizer algo que você não vai gostar, sabe? Tipo, não é fácil. Fora qualquer outro tipo de dificuldade, às vezes a distância, a rotina do trabalho, do estudo, sabe? Do que seja, assim. Já é muito difícil se relacionar com outra pessoa por todas as questões externas de um relacionamento, as pessoas ao redor, a vida de cada um, né? E aí você ainda vai dificultar ainda mais? Não faz sentido, né? Eu acho que é importante você se permitir ser leve, né? Num tempo que tudo parece que precisa ser intenso. E não que coisas intensas sejam ruins, principalmente em relacionamento, mas é um intenso com verdade, um intenso de entrega, não um intenso de loucura, assim, sabe? De sofrimento e de coisas com drama, sabe? De fazer realmente essa coisa de, você não respondeu ou você, tipo, demorou demais e fica aquela coisa chata. E talvez eu acho que é justamente a leveza que é preciso nos relacionamentos. Eu acho que é realmente o que tá precisando nesse mundo onde todo mundo tá tão certo de si ou só preciso de mim mesmo e o outro não quero, porque você tem até um medo assim de chegar no outro e ele escancarar as suas inseguranças mesmo, assim, as suas dificuldades. Às vezes a gente tá muito autocentrado na gente e o outro tira a gente um pouco do eixo de uma forma boa para que a gente possa avançar ou para que a gente possa se descobrir de outra forma, sabe? Isso acontece muito aqui, porque a Joanne é essa grande pessoa que tem a dificuldade ali no relacionamento, mas o Noah também vai se descobrir de outra forma e perceber também coisas diferentes, sabe? Por mais que a gente olhe muito aqui pra Joanne como essa pessoa que sempre teve relacionamentos muito fracassados e terminou seguindo um padrão e agora ela descobriu a nova forma de se relacionar, pro Noah também é muito diferente, principalmente por a Joanne ser uma pessoa de um mundo diferente do dele. E eu não vou falar muito pra, né, tipo, não dar spoiler e também não entrar em outras coisas assim relacionadas à série. Mas é o que eu falei, às vezes as situações da vida já são tão difíceis, porque a gente complica? Porque aqui na série vai ter uma questão muito importante dentro do relacionamento deles. Uma questão de tradição, de costume, de algo que você segue e acredita, né? O Noah, ele é judeu e a Joanne, ela não tem religião, vamos dizer assim, né? Ela não é desse mundo. Então, veja, isso é uma super dificuldade. Uma dificuldade super normal que acontece muitas vezes é o fato de você conhecer a família do outro. Então, isso já é muito um momento ali de tentar fazer da melhor forma. Então, já é difícil. Você vai complicar ainda mais. E
Nobody Wants This é um convite justamente a essa reflexão, né? E talvez também um espelho de, será que eu complico mais do que é preciso? Será que eu estou ouvindo meu coração ou estou tentando só proteger ele demais, né? Ou escutando aquilo que os outros têm a dizer sobre a minha vida e o meu relacionamento? Pessoas que estão ao redor que às vezes não tem muito a noção ou não sabe o que você passa, como você se sente, qual é exatamente o tipo e o estilo de relação que você tem com seu namorado, namorada, e quer dar pitaco, mas não se aplica a você e ao seu relacionamento, sabe? Se tem uma coisa que a série ensina, é que às vezes tudo que a gente precisa fazer é simplesmente sentir. E também ter um pouco de cuidado no que se falar, mas sentir mesmo e tentar descobrir o que fazer com aquele sentimento da melhor forma que você não se machuque, que não machuque o outro e que acima de tudo seja verdadeiro e leve. E é isso pro episódio, eu espero que vocês tenham gostado. Se você se identificou, comenta aqui na barra dos comentários do episódio. E segue o podcast nas plataformas de streaming, né, na que você escuta. E se você curtiu também o episódio, compartilha com seus amigos. E também segue o perfil do podcast no Instagram e no TikTok pra gente conversar por lá também. E é isso, até o próximo episódio.